Eu me lembro de uma época onde todo santo dia eu acordava e dormia pensando em como eu poderia colocar um fim na minha vida. E 8 anos depois, eu consigo perceber que esse foi o maior presente que eu pude ganhar. E se você quer saber como eu saio da depressão, fica nesse vídeo aqui que eu vou te dar 7 passos para você também conseguir sair dessa situação. Fala galera, meu nome é Pedro Alcântara, eu sou terapeuta e professor e eu trabalho com isso já há muitos anos. E eu posso garantir para você que a depressão, ela vem trazer para você não só um aprendizado enorme para sua vida, mas ela também é um chamado. É um chamado para que você possa mudar e perceber coisas que você não tem percebido durante muito tempo da sua vida. Como eu disse para você no início do vídeo, há 8 anos atrás eu tive um processo de entrar em depressão e dentro dessa minha história eu fiz uso de muitas substâncias, eu bebia muito, eu usava muita droga, eu vivia por festas, eu fazia muitas coisas erradas dentro da minha experiência pessoal. Você que está aí, eu não sei o que você está passando exatamente, mas uma coisa eu posso te dar certeza. Você colocou o sentido da sua vida em coisas que são passageiras, em coisas que passam, em coisas que você não tem controle. Imagine que você coloca o sentido da sua vida em uma pessoa, naquela tua esposa, e essa esposa vai embora. O que vai acontecer com você? Você vai perder o sentido da sua vida, portanto, nada mais tem cor, nada faz sentido. E a depressão, ela é sim um sinal de que você perdeu o sentido da vida, de que você não se sente útil, ou de que talvez não tenha mais o motivo de você existir. E você vai entender que ela tem um mecanismo, e esse mecanismo de funcionamento, que é a falta de utilidade que você sente, que é a falta de sentido que você tem na vida, ele vem para te mostrar que você estava colocando o sentido e a sua utilidade em coisas que não fazem parte aqui da trajetória, do teu caminho de viver, do teu caminho de evolução, de crescimento. Então nós temos 7 passos, eu separei 7 passos para você do que aconteceu dentro da minha história e do que eu percebo dentro do consultório para que você consiga sair desse estado. Mas eu preciso te lembrar uma coisa, isso não é do dia para a noite. É óbvio que isso é um processo, mas se você conseguir seguir esses passos, você não só vai sair dessa situação, como você vai conseguir dar um sentido muito melhor e muito maior para sua vida. Olha, se você estiver curtindo esse conteúdo, você sabe, né? Deixa aquele like e também se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. Ou você espera eu falar o conteúdo, se você achar que vale a pena, você se inscreve e deixa seu like. Bom, tudo na minha história começou quando eu tive um término de relacionamento. E nesse término de relacionamento, há 8 anos atrás, o meu mundo acabou, o meu mundo caiu, nada mais fazia sentido. E eu fui perceber isso depois de um tempo desse término. Para mim, o mais difícil naquela época era conseguir olhar para aquela situação e aceitar que eu não tinha mais controle. E que eu não tinha mais aquela pessoa, que aquele relacionamento ele não existia mais na minha vida. Então tudo que eu sabia sobre aquela pessoa, tudo que ela ia fazer, todos os lugares que ela ia, aquilo era para mim uma dor inimaginável, inimaginável. Eu me sentia julgado pelas pessoas, eu sentia que ninguém me compreendia e eu não conseguia fazer a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir sair desse estado, que se chama aceitação. Como terapeuta, eu posso garantir para você que a maior dor do ser humano é negar aquilo que está acontecendo. Existe um mecanismo dentro da nossa mente que é o mecanismo de resistência. Quanto mais eu resisto a uma ideia, uma situação, alguma coisa, mais isso cresce, isso se expande dentro de mim. Então, quanto mais nós negamos aquilo que está acontecendo, o motivo pelo qual você entrou nesse estado, seja pelos seus pais, seja pelo um relacionamento, seja por uma doença, seja pela uma perca, uma morte, mais você entra em estado de sofrimento e mais você vive em apatia, em falta de vontade de viver. Então, o primeiro passo que você precisa fazer para conseguir começar a sair desse processo é aceitar que você está nessa condição. Literalmente isso. Sabe o aceita que dói menos? É exatamente isso. Eu tomar o mesmo e já era, é isso. Eu ia falar uma palavra, não posso, né? Eu estou mal mesmo e vou ficar assim. E é isso aí, eu vou passar o dia inteiro hoje chorando. É isso, eu não consigo trabalhar e tá tudo bem, eu não vou trabalhar. Quando você toma a iniciativa de aceitar o que está acontecendo, essa aceitação produz em você um estado de fluidez do sentimento. É como se o sentimento precisasse passar e quando a gente resiste, ele vai crescendo, crescendo, como se fosse uma água que precisa passar por uma comporta e ela vai fazendo pressão, pressão, pressão. E quanto mais pressão ela faz, mais dor você sente. A hora que você abre essa comporta e que esse sentimento passa, você sente um alívio. E o segundo passo que você tem que fazer é, no momento que você consegue aceitar que essas situações aconteceram, você precisa pensar aonde foi que você errou. E aí, eu quero que você pense onde foi que você errou para chegar nessa situação. Ah, meu erro foi me doar demais, meu erro foi confiar demais, o meu erro foi não ter tomado conta. Não são bem esses erros que eu estou te dizendo, são aqueles erros que estão lá no íntimo do seu ser. Será que você não conseguia se ver e tudo que você fazia dentro dessa relação era para outra pessoa?
Ou será que a sua vida ela perdeu o brilho, você não tinha mais motivo para viver, você viveu cuidando apenas dos seus filhos, apenas da sua família, apenas da sua mãe, e você não se cuida, você não olha para você, e de repente essas pessoas foram embora e agora você não sabe nem do que você gosta? Quais foram os seus erros que te trouxeram até essa situação, até aqui agora? Por que você está querendo colocar um fim na sua vida? Mas quando eu digo porquê, eu não quero que você relacione isso ao outro. Ah, porque o outro me deixou, me abandonou, aquela morte. Não. Quero saber quais foram as decisões que você tomou antes desse acontecimento, que fizeram você chegar nesse acontecimento. As minhas decisões erradas naquela época foi, por exemplo, praticar a traição, foi fazer o uso de drogas, foi não conseguir estudar, ver coisas diferentes que eu precisava para mim. E eu só fui aprender tudo isso depois que eu fiquei nesse processo meses e meses, que eu fui me conectar com outros entendimentos e, na verdade, foi o maior processo de mudança da minha vida. Antes de tudo aquilo, eu jamais poderia imaginar fazer as coisas que eu faço ou vivo hoje. E a mesma coisa para você. Então, você precisa aprender com seus erros. E o terceiro passo, e talvez ele seja um dos mais importantes aqui, é que você deve se conectar com pessoas verdadeiras e pessoas espiritualizadas ou pessoas que estão em direção a um caminho de crescimento e evolução pessoal. Veja bem, antes de nós entrarmos nesse processo de depressão, a gente está vivendo com pessoas em meios onde esses meios são legais, são felizes, a gente aproveita, mas geralmente nós criamos muitos laços de dependência emocional, de relações onde nós esperamos muito do outro, o outro espera de nós e tem quebra de confiança e decepção. E a gente não se atenta que a gente precisa desenvolver habilidades, que a gente precisa desenvolver virtudes. No caminho de viver dentro da nossa vida, o propósito primário que eu e você estamos fazendo aqui é evoluir. E quando nós esquecemos desse aspecto, nós inevitavelmente entramos em sofrimento. Então, se você parou de evoluir, de desenvolver as tuas virtudes, de desenvolver habilidades, de olhar para a tua vida, olhar para você, de se conectar em lugares onde você consegue crescer ou desenvolver a tua espiritualidade, por exemplo, a tua mente, você com certeza vai entrar em níveis de sofrimento. E quanto mais tempo você demorou para fazer isso, ou quanto melhor é o seu caminho, ou maior é o seu caminho e você está seguindo uma direção errada, mais você vai sofrer. Porque, querendo ou não, infelizmente ou felizmente, o ser humano ele ainda é forjado pelo fogo. Ou seja, o ser humano só muda pela dor. E você está passando por esse processo, não é à toa. Eu posso te garantir que isso é um chamado para a sua vida. Um chamado para você mudar, para você alinhar com o caminho, para você aprender com seus erros, deixar várias pessoas de lado, deixar várias situações, lugares e seguir uma nova direção. Não significa que você não vai poder viver ou falar ou conversar com pessoas antigas, mas significa que você precisa mudar a sua direção. E mudar a sua direção, necessariamente, significa você trocar de ambiente. Você refazer novas amizades. Você aprender novas coisas. E esse quarto ponto aqui é um ponto que eu não vejo praticamente ninguém falando dentro da área de autoconhecimento, terapia, que é um dos pontos mais importantes que você precisa fazer dentro desse processo. E eu acredito que as pessoas não falam porque isso talvez não seja um discurso vendável ou um discurso acolhedor, mas você precisa fazer renúncias. Veja bem, toda escolha requer uma renúncia. Toda coisa que você decide fazer, consequentemente você está decidindo renunciar a outra coisa. É impossível com que eu consiga, por exemplo, trincar o meu corpo, ter um corpo bonito, esbelto e junto com isso ficar comendo um monte de besteira a todo momento. É impossível com que eu queira passar em um concurso público porque eu tenho que estudar de noite e eu querer continuar saindo para festa e rolê. Entende que são ideias que não casam? Então você precisa renunciar coisas. Você precisa renunciar. Você precisa renunciar a um estilo de vida, formas de pensar, coisas que você acredita, pontos de vista sobre a sua história e tudo isso faz uma prisão em você. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, amizades, ponto de vista sobre sua história, coisas que você acredita, tudo isso cria em você uma bolha de realidade, uma forma de ver o mundo. E hoje você está preso nessa forma de ver o mundo, você vê as mesmas pessoas, vai nos mesmos lugares, come as mesmas coisas, gosta das mesmas músicas, estuda ou vê as mesmas coisas. Você pode ver 1 milhão de séries, 1 milhão de filmes, mas sempre a mesma historinha. Do mesmo jeito. Filmes de guerra, filmes de ação, é tudo igual. Então chegou o momento de você mudar. Pedro, não tenho vontade de mudar. Eu sei que você não tem vontade de mudar. Eu sei, meu amor. Eu garanto pra você que eu sei que você não tem vontade. E é por isso que você precisa, antes, se conectar com pessoas boas, pessoas que estão na direção do crescimento, porque essas pessoas vão te ajudar a se sentir melhor. E eu não estou falando nem só de desenvolvimento pessoal ou de dinheiro, prosperidade. Estou falando realmente da tua parte de essência, do seu ser espiritual que existe aqui dentro. De valores, de paz, de calma. Pessoas que te trazem
calma. Pessoas que trazem paz. Não pessoas que te trazem ansiedade, agonia. Sabe aquelas pessoas que chegam pra você não sabe quem eu vi, o seu ex lá na festa, você não sabe, nossa, olha aquela... Tudo isso traz muita ansiedade. Agora, uma pessoa que chega pra você e fala uma verdade, ou que te dá um conselho onde acalma teu coração, onde estão essas pessoas? É ali que você precisa ir. Talvez na sua igreja, talvez no terreiro, talvez num templo budista, eu não sei, numa célula. Você vai olhar ao seu redor e você vai escolher esse lugar. Renúncias, renúncias. E aí no nosso quinto passo, junto com essa renúncia e com tudo que eu tô te falando, você, inevitavelmente, quando você começa a seguir esse caminho, você precisa encarar um processo de mudança. E esse processo de mudança é um processo de transformação. E aqui nós chegamos no nosso quinto passo. Transformação é o quê? É você pegar uma coisa e você transformar, fazer com que ela seja outra. É tipo a lagarta se transformar numa borboleta. Então você continuará sendo você. Só que se você vier pra mim com aquele papo de que, Pedro, eu sou assim mesmo, eu sou dessa forma. Pelo amor de Deus, não, você não é desse jeito. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é um controle de televisão. E esse controle de televisão, ele pode estar aqui no Alasca, ele pode estar dentro de um motel, de um quarto, de um escritório, ele continua sendo um controle de televisão. E nada faz ele mudar. E você? Você aqui vendo esse vídeo é uma pessoa, você com seus pais é outra. Você com o namorado é outra. Você dentro de um quarto de motel é outro. Você dentro do escritório é outra. Então, se existem momentos que você está ansioso, tem momentos que você não está, tem momentos que está feliz, tem momentos que você não está, significa que você não é esses estados de ansiedade. Você não é esses estados emocionais. Você é algo que está experimentando isso. Você está muito além disso. O que eu quero te dizer com isso? Que você é capaz de transformar o que você quiser. Antigamente eu era uma pessoa muito mais hiperativa. Eu era uma pessoa que pensava e via a vida completamente diferente. Eu vivia em prol de curtir minha vida. Só isso, mais nada. Isso me trazia ansiedade. E como eu disse pra vocês, eu fazia o uso abusivo de álcool, drogas e várias outras coisas. Você entende? Eu mudei toda a minha vida. Eu trabalhava como frentista. Trabalhei como caixa, como barman. Hoje é outra coisa. Então, quando você percebe, quando você decide mudar, as coisas mudam. Você muda. O que faz você mudar? Aquilo que você acredita. Então você necessariamente precisa trocar as coisas que você acredita. Pensa comigo, você só sente algo pelo que você acredita. Se você acreditar que eu sou ruim, você vai ver meu vídeo, você vai sentir que eu sou ruim, você não vai querer me ver. Agora, se você acredita que eu sou bom, você vai querer ver meu vídeo. Ou seja, você sente algo a partir do que você acredita. Então, o que está te fazendo se sentir assim hoje são as coisas que você acredita. Portanto, você precisa se transformar, você precisa mudar as coisas que você acredita. Precisa trocar suas crenças, percepções de vida e por aí vai. Nosso sexto passo para você sair da depressão é busque distrações saudáveis, ok? Distrações saudáveis significa que você sim pode sair, você sim deve ir curtir com os amigos, você sim, se você quiser ir sentir, beije na boca. Se você quiser... Veja filmes, vá no cinema, mas tudo isso de forma saudável. Qual é a sua intenção? Por exemplo, é muito diferente uma pessoa que termina um relacionamento e ela sai pra pegar todo mundo porque ela está machucada pelo relacionamento, ou uma pessoa que termina um relacionamento e ela sai pra pegar todo mundo porque ela tá afim de fazer aquilo naquele dia. Você entendeu? A atitude de ir e beijar várias pessoas é a mesma. Mas a intenção que está fazendo aquilo, a busca dela é diferente. Talvez a pessoa esteja buscando fazer aquilo para ela suprir uma validação, porque ela foi traída. Mas talvez ela queira fazer aquilo porque ela nunca fez. E porque ela está a fim de experimentar e saber qual que é esse rolê. Então o que eu estou dizendo para você é, independente do que você for fazer, você precisa buscar distrações também. Mas que as suas intenções sejam me distrair, não me sentir só, poder aliviar minha mente de todo esse processo, esse acúmulo de pensamentos e de autodestruição que eu tô aqui. E por último, mas não menos importante, eu diria para você que toda a dor que nós carregamos na nossa vida, seja de qualquer nível de dor, ela sempre vai vir do que nós podemos chamar de sistema operacional egóico, ou seja, é o seu ego. E o nosso ego, ele existe e ele vai existir porque ele faz parte do nosso processo de viver aqui. Os nossos desejos, as nossas dores. Porém, quando eu consigo acessar um lugar além desse ego, ou seja, da minha essência, alma, espírito, seja lá o que você queira chamar, ou um lugar bom, que é quando nós não estamos em estado de sofrimento, necessariamente eu preciso deixar o meu ego um pouco de lado para que eu consiga acessar esse lugar. E nada melhor, meu bem, do que você se entregar para poder ajudar outras pessoas. Ou você deixa a sua dor de lado, deixa suas necessidades, a sua angústia de lado e vai doar coisas, vai fazer ações de caridade, vai poder falar para outras pessoas, talvez aconselhar outras pessoas, mesmo que você não esteja se sentindo bem, mesmo que você não queira. Simplesmente vai lá no Hospital do Câncer, simplesmente vai num lugar onde você possa conversar, num asilo, vai doar roupas para moradores de rua. Naquele momento onde você se depara com aquela realidade, eu falando aqui para você, nada acontece.
Mas naquele momento, quando você entra naquele lugar, ou que você lidar com aquelas situações, a sua percepção de vida muda completamente. Completamente. E talvez esse seja o mais importante de tudo que eu disse aqui pra você, tá bom? E se você ficou até o final desse vídeo aqui, digita aqui embaixo: eu decido sair da depressão, para mim saber que você chegou até aqui e que você realmente está afim de sair dessa situação. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Espero que tenha te ajudado muito esse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Grande beijo.